Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um culto virtual da Igreja Batista de Cachoeirinha. Hoje faremos uma revisão de tudo o que aprendemos na segunda viagem missionária de Paulo. As perseguições que ele sofreu, os irmãos que ele teve contato e as igrejas que foram fortalecidas por Paulo e a cidade por onde ele passou. Neste momento, vamos fazer uma leitura que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo que pregai o evangelho a toda criatura. Oremos. Bom dia, querido Deus. Abençoe minha família, abençoe os missionários da igreja, abençoe mais um culto infantil e que as pessoas que estejam assistindo para que dê bem. Abençoe meus avós, abençoe todo mundo que faz parte da minha família, abençoe também os missionários da igreja e que por todo mundo da igreja e da minha família. Perdoa nosso pecado, nos livre todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Tiaglão! Oi, Hugo! Tiaglão, a senhora já fez viagem missionária? Eu já fiz viagem missionária, sim. A senhora já foi pra onde? Eu fui pra Buia. Lembra de Buia? Buia. Lembro não. É lá na aldeia onde a Rosiane e o Marlon trabalham. Ah, lembrei! A tia Rosiane ensinou música Nhengatu pra gente. Muito legal, tia Rosiane. Beijo, tia Rosiane. Saudade, tia Rosiane. É, Hugo, foi lá que eu fiz viagem missionária. Puxa, a senhora já fez viagem missionária igual o Paulo fez, né? É, não era bem igual de Paulo, mas foi uma viagem missionária. Foi abençoada por Deus, a gente passou por algumas coisas também lá. E Deus abençoou em todo momento, foi muito bom, Hugo. Puxa, será que quando a gente crescer, crianças, a gente também vai fazer viagem missionária? Vai ser tão legal! Pois, minha tia,
Vamos lá. Eu gostei muito das histórias de Paulo. Eu também tô gostando muito das histórias de Paulo, Hugo. Você consegue lembrar das coisas que a gente já aprendeu? Eu consigo, tô afiado. Vamos lá então, vou te fazer umas perguntas aqui. Vamos lá, pergunta bem simples. A história das viagens de Paulo, elas estão escritas em que livro? Eu sei. Diz lá então. Na Bíblia. Ah, engraçadinho. Claro que é na Bíblia, isso a gente já sabe, as crianças todas aí já sabem. Mas qual livro da Bíblia? Ah, eu sei. É o livro de Atos. Certo, muito bem, livro de Atos. Então vamos lá. Agora, cita, Hugo, para mim, pelo menos um meio de transporte que Paulo usava assim nas viagens missionárias, que era muito comum para ele poder fazer as viagens. Eu lembro, é o 016. 016, Hugo? O 016, o ônibus que passa por Manaus toda. Não, Hugo, tu tá confundindo. Não, lembra que a tia Dina falou que não é o 016? Passou pela Tessalônica, pela Bereia, tudo aqui em Manaus. Não, Hugo, não é em Manaus, é lá na região da Palestina, Hugo, é longe. É atravessando-se o outro lado do oceano, é longe, não é? É pra lá. Verdade, eu lembro. Tia Gló, já sei. Foi de barco. Isso, de barco, porque algumas vezes eles tinham que atravessar o mar, né, Hugo? Muito bem. Ok, Hugo, vamos lá, continuando. Que tipo de pessoa gostava de atrapalhar o ministério de Paulo? Eu sei. Eram os homens muito invejosos, os judeus invejosos. Eram os judeus invejosos, isso mesmo, Hugo. E aí, por que eles atrapalhavam, Hugo? Já pensou? Tia, eu penso assim, quando eu tô falando de Jesus lá na escola, aí tem uns colegas que vão lá, atrapalham e ficam atrapalhando, eles só querem atenção pra eles, é isso. Aí eles ficam com inveja, porque estão me ouvindo, os outros colegas estão me ouvindo, e eles não estão sendo ouvidos, aí eles querem atenção pra eles. É mais ou menos por aí também, Hugo. Aqueles judeus também queriam atenção só para eles. Eles achavam que Paulo não merecia atenção, que aquilo que Paulo estava trazendo ia desviar a atenção daquelas pessoas deles. Era isso mesmo. Olha só o que a inveja faz, atrapalha o ministério. Inveja não é legal, viu, crianças? Inveja não é legal, não é não. Muito bem, Hugo. Mais uma pergunta. Uma hora lá, a tia Dina falou também sobre os gentios. Você lembra dos gentios? Quem eram os gentios? Gentil é a pessoa que é legal, que é bondosa, que é carinhosa. Uma pessoa gentil. Não, Hugo, não é gentil com L. É gentil com O no final. Nem sabia que tinha isso não, tia Glau. Eu achava que era gentil de gente. Eu achava que era gente legal. Gente bacana, gente boa. Não, Hugo, não é não. Os gentios são os não judeus. Somos nós. Entendeu? Então tem uma hora que Paulo diz que vai pregar os gentios. É a gente. Olha só, Paulo estava falando das pessoas que estavam ali e não eram judias, né? E elas iam conhecer também, não eram judeus, né? Eles iam conhecer a respeito também da salvação. Inclusive, assim mesmo a salvação chegou a nós, que nem éramos judeus. Deus é tão lindo, né, tia Glau? Hugo. Ei, Hugo, tá gostando desse nosso momento de perguntas aqui? Gostei! Então solta a revisão, Hugo. Bora ver a revisão aqui. Acho que tem mais coisa pra gente relembrar. Vamos relembrar? Vamos! Solta a revisão, tio! Olá, crianças! Hoje vamos rever um pouco do que aprendemos sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos lá? Um tempo depois de terem realizado a primeira viagem missionária, Paulo disse algo a Barnabé. O que ele falou? Ele disse o seguinte: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como essas pessoas estão. Mas depois de conversarem, Barnabé levou Marcos e foi para Chipre, e Paulo foi com Silas, visitando as igrejas, animando os irmãos e pregando o evangelho de Cristo. Paulo e Silas, chegando a Derbe e a Listra, encontraram ali um discípulo, um jovem chamado Timóteo, filho de mãe judia, e seu pai era da Grécia. Os irmãos de Listra e Icônio
dava um bom testemunho de Timóteo. Um bom testemunho, o que é, crianças? É uma boa reputação. Timóteo não era perfeito não, mas se esforçava para fazer as coisas corretas. Isso fazia com que as pessoas vissem e falassem bem de Timóteo. E você? Pode dizer que tem um bom testemunho na sua escola, na igreja, em casa, com o papai e a mamãe? Você pode dizer que se comporta como um cristão? Paulo quis imensamente que Timóteo fosse em sua companhia nesta viagem. Paulo não levaria Timóteo se ele não tivesse um bom testemunho. Ou seja, não podemos, crianças, falar de Jesus aos outros se não tivermos um bom testemunho. Ao passar pelas cidades, orientava as igrejas conforme a doutrina ensinada pelos apóstolos da igreja de Jerusalém. Paulo e Silas seguiriam um caminho, mas o Senhor não permitiu. Então chegaram a uma cidade chamada Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Assim que Paulo teve a visão, obedeceu ao Senhor e foi a uma cidade da Macedônia chamada Filipos. No sábado, lá nessa cidade, eles foram para perto de um rio, onde havia um local em que as pessoas estavam orando. E eles se assentaram, evangelizando as mulheres que para ali tinham ido. Entre elas, vimos que tinha uma vendedora de púrpura, chamada Lídia. Vimos também que ela e sua família ouviram a palavra de Deus, creram em Jesus e foram batizados. E sabe o que Lídia fez uma coisa especial também nessa viagem missionária? Ela hospedou Paulo e seus companheiros em sua casa. Depois de terem conhecido Lídia, Paulo e Silas foram ensinar lá naquela cidade, lá em Filipos, onde eles estavam. E sabe, crianças, uma jovem adivinha passou a segui-los constantemente, declarando em voz alta que Paulo e Silas eram servos de Deus e proclamavam o caminho da salvação. Mas sabe por que essa moça estava fazendo isso? Ela estava sendo dominada por um espírito maligno. E seus donos faziam uso dela como adivinhadora para ganhar dinheiro. E Paulo não queria que seus ensinamentos fossem confundidos. Indignado, Paulo ordenou ao espírito maligno que a deixasse em nome de Jesus. Com o seu negócio arruinado, crianças, como vimos nas lições anteriores, os donos da moça levaram Paulo e Silas diante das autoridades e os acusaram de ensinar contra a lei. A multidão, crianças, atacou Paulo e Silas. Eles foram açoitados, foram presos, eles foram para o tronco e para o cárcere e ficaram presos. Que situação, né, crianças? Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Apesar de Paulo e Silas estavam naquela situação, nós lemos que em Filipenses 4:4 diz: "Alegrai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, alegrai-vos. Nós não devemos ficar tristes nas situações da nossa vida. Nós não devemos ficar zangados. Nós não devemos reagir aos outros com agressividade e com palavras maldosas, crianças. Sabe o que Paulo e Silas fizeram em vez disso? À meia-noite, os outros prisioneiros ouviram Paulo e Silas louvando ao Senhor. E repentinamente, nessa hora, um terremoto abriu todas as portas do cárcere, daquela prisão. Pensando que os prisioneiros haviam escapado, o carcereiro puxou da espada para matar-se. Mas Paulo disse: "Não faça isso com a sua vida." O carcereiro correu para Paulo e Silas perguntando: "Que devo fazer para ser salvo?" Crianças, sabe o que Paulo disse para eles? Ele disse: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E naquele momento, aquele carcereiro creu em Jesus. E lá na casa do carcereiro, Paulo e Silas ensinaram a todos os presentes a respeito de Jesus. E sabe o que aconteceu, crianças?
aquele carcereiro ainda cuidou dos ferimentos que Paulo e Silas tinham. O que aprendemos nessa lição, crianças? Deus transformou o sofrimento de Paulo e Silas em alegria e vitória. Quando aquele carcereiro e a família dele creram no Senhor Jesus e foram batizados. Para quê? Para eles mostrarem a sua fé. Muito bem, crianças, agora a gente vai revisar aquela parte lá que o Hugo contou, lembra? Ele falou sobre 3 cidades, vocês lembram qual eram? Isso mesmo, muito bem, era Tessalônica, Bereia e Atenas. E na primeira parte, a gente vai ouvir falar que, ao deixar Filipos, Paulo e Silas viajaram, passaram por alguns locais até chegar em Tessalônica, e eles ali ficaram hospedados na casa de um homem chamado Jason. Paulo, naquela localidade lá em Tessalônica, ele ia todos os sábados, e por 3 sábados consecutivos, ele explicou lá na sinagoga que Jesus era o Salvador, o Messias, que havia sofrido e ao 3º dia havia ressuscitado dentre os mortos. Paulo falava o seguinte: este Jesus de quem eu estou falando é o Messias. E o que aconteceu, crianças? Alguns dos judeus foram convencidos pela palavra e se juntaram a Paulo e Silas, junto com muitas outras pessoas de outros países da Grécia, por exemplo. E algumas mulheres ricas daquela cidade também se juntaram a Paulo e Silas. Mas lembra do que o Hugo falou sobre a oposição? Lá na escola, quando o Hugo falou que ele ia para a escola e aqueles colegas dele ficavam falando mal dele porque ele falava da palavra de Deus, isso aconteceu com Paulo também. Os judeus eles ficaram com ciúmes e eles reuniram pessoas encrenqueiras no mercado para formar uma turba, uma confusão. E eles atacaram a casa de Jason. Eles tinham esperança de encontrar Paulo e Silas e os espancarem. Eles não conseguiram encontrá-los e eles agarraram Jason e alguns dos outros crentes e arrastaram até o conselho da cidade. E eles gritavam o seguinte: esses homens, Paulo e Silas, causaram problemas em todos os lugares. Eles gritavam dessa forma. Jason os recebeu em sua casa. Todos eles são culpados de traição contra César, pois professam lealdade a outro rei chamado Jesus. Eles gritavam isso, crianças. Eles acusavam Paulo, Silas, Jason e os outros de coisas que eles não haviam feito. Sabe, crianças, no conselho daquela cidade criou uma confusão. Assim, os oficiais forçaram Jason e os outros crentes a entregar dinheiro como garantia de que tirariam Paulo da cidade. Então, eles o soltaram. Mas sabe, crianças, depois daqueles acontecimentos em Tessalônica, muita perseguição, até os companheiros de Paulo, a igreja foi muito esperta. Naquela noite que houve aquela confusão, os crentes enviaram Paulo e Silas para uma segunda cidade que aprendemos com Hugo, Bereia. Quando lá chegaram, não perderam tempo, eles foram a uma sinagoga judaica. O povo de Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviram e pesquisaram as escrituras com toda a atenção, verificando se o que Paulo estava falando, verificando os ensinamentos e olhando na Bíblia o que eles estavam falando. E sabe, com isso, crianças, muitas pessoas ali creram em Jesus. E crianças, mas não ficou por isso não. Quando alguns judeus lá de Tessalônica, lembra aquela cidade anterior, souberam que Paulo estava pregando em Bereia, eles chegaram para criar muitos problemas, mais confusão. E sabe o que os crentes fizeram? Os crentes enviaram imediatamente Paulo lá para outro local, enquanto Silas e Timóteo ficaram para trás. Os acompanhantes de Paulo foram com ele até Atenas. Crianças, depois desses acontecimentos em Bereia, Paulo foi enviado pela igreja imediatamente para Atenas
Mas Silas e Timóteo não foram com eles. A igreja os iria enviar logo depois. Quando Paulo chegou lá em Atenas, ele ficou profundamente preocupado porque tinha estátuas, ídolos por todos os lados. Ele se preocupava com as pessoas. E todos os dias Paulo ia na sinagoga argumentar com os judeus e gentios daquela cidade. Ele falava diariamente lá na praça, nas praças ali. E as pessoas gostavam de ouvir o evangelho falado por Paulo naquela época. Crianças, Paulo também falou com os sábios, como ouvimos com o Hugo, lá os sábios de Atenas. E aquelas pessoas não entendiam o que Paulo estava falando. E eles estavam achando as coisas tão estranhas que Paulo falava porque eles não podiam entender aquilo. Então eles levaram Paulo lá para o Areópago. O que era o Areópago? Era um local onde as pessoas falavam, onde elas discursavam, onde elas explicavam. E ali foi uma ótima oportunidade para Paulo falar sobre Deus. Paulo disse que Deus havia criado todas as coisas e ele era o único Deus que devia ser adorado e não aquelas estátuas, como aquelas pessoas de Atenas adoravam. Depois que Paulo falou sobre Deus, sobre o Criador de todas as coisas, algumas pessoas zombaram, outras falaram: "Outra hora eu escuto o que você está falando." A essa altura, Paulo saiu daquele local. Porém, teve algumas pessoas que creram no Evangelho e se entregaram a Cristo. E entre eles estavam duas pessoas, Dionísio e Dâmaris. E com eles mais outras pessoas que haviam crido em Cristo. De Atenas, Paulo viajou para Corinto, uma cidade importante do Império Romano. Paulo ali fez uma amizade com o casal de judeus, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas e também Paulo trabalhava com isso. Paulo viveu e trabalhou com Priscila e Áquila a cada sábado. Paulo ia à sinagoga, tentando convencer tanto judeus quanto gregos que Jesus é o Salvador. Depois de um tempo, Silas e Timóteo chegaram de Bereia e eles continuaram a falar aos outros sobre Jesus. Também, naquele mesmo tempo, alguns judeus se opuseram e insultaram a Paulo. Então, Paulo sacudiu a poeira das roupas e disse: "Eu sou inocente, de agora em diante irei pregar aos gentios." Paulo saiu daquela sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, um gentil que adorava a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e sua família creram em Jesus. Muitas outras pessoas de Corinto também ouviram a palavra, tornaram-se crentes em Jesus Cristo e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão e ela dizia o seguinte: "Não tenha medo, fale, não fique em silêncio, pois eu estou com você e ninguém vai atacar e machucar você, pois muitas pessoas nessa cidade pertencem a mim." Então Paulo ficou lá por 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Gaio se tornou governador da Acaia, alguns judeus conspiraram contra Paulo e o trouxeram perante o governador. Eles acusavam Paulo de falar coisas contrárias à lei, falar coisas erradas. Quando Paulo começou a fazer sua defesa, Gaio voltou para aqueles inimigos acusadores de Paulo e disse o seguinte: "Eu não tenho nada a ver com essa situação de vocês, pois se trata da lei de vocês. Já que se trata da lei e das coisas de vocês, eu não vou cuidar disso." O caso foi encerrado. Paulo ficou em Corinto por algum tempo depois disso. Paulo então se despediu dos cristãos em Corinto e foi para Éfeso, onde deixou
Priscila e Áquila ali naquele local. Os cristãos de Éfeso queriam que Paulo ficasse lá. Entretanto, ele se despediu deles e falou: "Se Deus quiser, voltarei novamente aqui." Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Bom, crianças, finalizamos a revisão sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Até a próxima!